Olá! Hoje a gente vai mergulhar num conceito que é, ao mesmo tempo, crucial e uma fonte de ansiedade no direito processual: a tempestividade recursal. Pensa nela como o relógio da justiça. Se esse relógio não for dominado, a chance de lutar por um direito pode simplesmente evaporar. Então vamos desvendar isso. Então, imagine a situação. Uma decisão judicial desfavorável é publicada. E aí, é o fim do jogo? A palavra final foi dada e não há mais nada a ser feito? A resposta é não, desde que seja possível recorrer, claro. Mas é aqui que entra o detalhe que muda tudo. Existe um prazo, uma janela de oportunidade que, uma vez fechada, não se abre mais. No mundo jurídico, o tempo é um fator absolutamente decisivo. Isso nos leva direto ao nosso tema principal. Vamos entender de uma vez por todas o que significa essa tal de tempestividade. Tempestividade recursal, falando de forma bem direta, é um requisito de validade. Um recurso que chega fora do prazo legal nem sequer é analisado. É como tentar embarcar num avião depois que o portão já fechou. Não adianta ter o melhor argumento do mundo, o voo foi perdido. No direito, perde-se o recurso. Simples assim. Certo. Então, qual é esse prazo? Existe uma regra geral que serve de ponto de partida para quase todas as situações. E o número mágico é 15. Pelo artigo 1003 do Código de Processo Civil, a grande maioria dos recursos, seja para apresentar ou para responder, tem o prazo de 15 dias. É bom guardar bem esse número. Agora, como toda boa regra, sempre tem uma exceção importante, né? Enquanto quase todos os recursos seguem o ritmo dos 15 dias, os embargos de declaração, que servem para esclarecer pontos de uma decisão, têm um prazo muito mais curto, só 5 dias. É uma diferença enorme que exige atenção redobrada. E se o prazo terminar num feriado local, tipo aniversário da cidade? Bom, a regra é bem específica. É preciso comprovar que aquele dia era feriado no momento em que se entra com o recurso. Se isso não for feito, o tribunal pode até dar um prazo para corrigir. A boa notícia é que nos processos eletrônicos, onde essa informação já costuma estar no sistema, essa prova se torna desnecessária. Vamos agora para uma das exceções mais conhecidas, o famoso prazo em dobro. Em certas situações, a lei dá o dobro do tempo para recorrer. Mas quem é que tem essa vantagem? Esse benefício se aplica a alguns grupos bem específicos. Primeiro, os litisconsortes, que são as partes que estão juntas no mesmo polo do processo, mas com advogados de escritórios diferentes. Depois, vem as instituições públicas, o Ministério Público, a Defensoria Pública e os entes da Fazenda Pública, como a União, os estados e os municípios. E aqui tem um detalhe muito importante, que o Superior Tribunal de Justiça já deixou claro. O prazo em dobro é para os defensores públicos de carreira, mas não se estende aos advogados particulares que são nomeados para atuar um caso específico, os chamados defensores dativos. E agora, muita atenção, porque essa é uma mudança fundamental da era digital. A regra do prazo em dobro para litisconsortes com advogados diferentes não vale para processos eletrônicos. A lógica é que, com o processo online, todos os advogados conseguem ver os autos ao mesmo tempo. Então, aquela dificuldade antiga que justificava o prazo maior simplesmente deixou de existir. E tem mais uma situação. Se em um processo com apenas 2 réus, um deles não apresenta defesa, ele se torna revel. Nesse caso, o prazo em dobro para o outro réu deixa de valer. A contagem volta a ser simples. Ok, já vimos os prazos e as exceções. Mas como se faz essa conta na prática? A matemática aqui é simples, mas exige precisão total. A receita do bolo tem 3 passos. Primeiro, sempre se exclui o dia em que o prazo começa, o dia do start. Segundo, e isso é muito importante, a contagem é feita apenas em dias úteis. Sábados, domingos e feriados ficam de fora. E terceiro, o último dia, o dia do vencimento, esse sim entra na conta. E aqui vai uma curiosidade que pode parecer estranha, mas está na lei. Um recurso que é protocolado antes mesmo de o prazo começar oficialmente é considerado totalmente válido, ou seja, tempestivo. A lei protege quem é diligente. A pergunta de $1 milhão: quando exatamente o relógio começa a correr? O marco inicial é fundamental e, acredite, ele pode variar bastante. Esse ponto de partida depende da situação. Na regra geral, o prazo começa a contar da intimação do advogado ou da parte. Se uma decisão é dada em plena audiência, o prazo começa a correr dali mesmo, na hora.
Para um réu revel que não tem advogado no processo, o início é a data da publicação no órgão oficial. E no caso de um recurso enviado pelo correio, a data que vale é a da postagem. Mas tem uma exceção para as decisões em audiência. Se o registro for feito por estenotipia, aquele método de transcrição simultânea, o prazo só começa a contar quando o texto transcrito estiver finalmente disponível. Afinal, faz todo sentido. Não dá para recorrer de algo que ainda não se pôde ler com calma. E para a gente fechar, fica a reflexão. Vimos todas essas regras, números, exceções. Para alguns, o prazo processual pode parecer só um obstáculo burocrático. Para outros, é uma garantia essencial de que o processo vai ter um fim, trazendo segurança e ordem. Qual será a perspectiva correta? É um tema que mostra como o tempo é uma peça central no tabuleiro da justiça. Obrigado por acompanhar a gente.